E se você tivesse que fingir ser cego para descobrir quem realmente te ama? Diego Fernandes, um prestigiado arquiteto de Buenos Aires, recuperou a visão em segredo depois de um acidente brutal. E o que viu destruiu seu mundo. Sua esposa perfeita planejando abandoná-lo. Seus sócios de negócios roubando milhões. Mas o que descobriu sobre Ana, a enfermeira cega que cuidava dele, devolveu sua fé na humanidade de uma maneira que jamais imaginou. Esta é uma história sobre enganos, traições e o amor mais puro que você possa imaginar. Inscreva-se agora, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar sua perspectiva sobre o amor verdadeiro para sempre. À noite de 15 de março de 2024, Diego Fernandes estava no topo de sua vida. Aos 38 anos, tinha projetado 3 dos arranha-céus mais icônicos de Buenos Aires. Seu rosto aparecia nas capas de revistas de arquitetura. Sua esposa, Valentina Duarte, era uma modelo reconhecida internacionalmente. Juntos eram o casal dourado da alta sociedade portenha. Naquela noite, Diego voltava de apresentar seu projeto mais ambicioso, um complexo residencial de 80 milhões de dólares que revolucionaria o skyline de Puerto Madero. Dirigia seu Porsche preto pela Avenida del Libertador, ouvindo as felicitações de seu sócio Javier pelo contrato assinado. Diego, conseguimos. Somos imparáveis, dizia Javier pelo alto-falante do carro. Ele não viu as luzes do caminhão que furou o sinal vermelho em Figueroa Alcorta. O impacto foi como uma bomba nuclear. Metal retorcido, vidros explodindo, o mundo girando numa espiral de dor e escuridão. A última coisa que lembrou foi o som ensurdecedor da batida antes de tudo escurecer. E então, apenas o negro absoluto. Diego acordou 5 dias depois no Hospital Alemão de Buenos Aires. Sua cabeça estava envolta em bandagens. Seu corpo, conectado a máquinas que apitavam constantemente, tentou abrir os olhos, mas não viu nada, apenas escuridão. Completa, total, aterrorizante escuridão. O pânico foi imediato e devastador. "Cadê as luzes?" gritou com voz desesperada. "Não vejo nada, não vejo nada." Ouviu passos rápidos se aproximando. Sentiu mãos suaves tocando seu rosto. "Diego, meu amor, estou aqui." Era a voz de Valentina, mas soava estranha, ansiosa, assustada. O doutor. Mendes entrou com um tom grave que Diego jamais esqueceria. "Senhor Fernandes, o trauma craniano causou dano severo em sua córnea visual bilateral. A inflamação cerebral afetou seus nervos ópticos." Diego interrompeu, sua voz quebrando. "Vou recuperar a visão." O silêncio do médico durou uma eternidade. "As probabilidades são mínimas, menos de 5%. Sinto muito." Naquele momento, Diego Fernandes, o homem que tinha projetado prédios que tocavam o céu, desmoronou completamente. Chorou como nunca tinha chorado em sua vida adulta. Seu mundo perfeito tinha acabado de se tornar uma prisão de escuridão infinita. Mas o que não sabia era que essa escuridão lhe mostraria verdades que a luz nunca tinha revelado. Os primeiros meses foram um inferno psicológico. Diego teve que aprender a navegar por sua própria casa como um estranho. Tropeçava em móveis que antes desviava sem pensar. Queimava-se com o café que antes servia perfeitamente. Precisava de ajuda para se vestir, para comer, para ir ao banheiro. O homem que tinha controlado projetos multimilionários agora dependia de outros para as tarefas mais básicas. Valentina tinha contratado cuidados 24 horas. Durante o dia vinha Ana Torres, uma enfermeira de 32 anos que tinha perdido sua própria visão na adolescência por uma doença degenerativa. A primeira vez que Ana entrou em seu quarto, Diego mal prestou atenção. Estava afundado em sua depressão, recusando comida, negando-se à terapia. "Senhor Fernandes", disse Ana com uma voz suave, mas firme. "Sei exatamente como se sente. Eu também passei por isso." Diego respondeu com amargura. "A senhora não sabe nada. Eu perdi tudo." Ana se sentou ao lado de sua cama. Diego podia sentir sua presença calma. "Tem razão. Eu nunca fui uma arquiteta famosa.
Nunca projetei arranha-céus, mas sim perdi a possibilidade de ver o pôr do sol, de ver o rosto da minha mãe, de ver tudo. Sua voz não tinha autopiedade, apenas honestidade pura. E aprendi algo, Sr. Fernandes. Às vezes precisamos perder a visão para realmente enxergar. Diego não entendia o que ela queria dizer. Ainda não. Enquanto isso, Valentina visitava todo dia. Mas Diego notava algo estranho em seu comportamento. Seus beijos pareciam mecânicos. Suas palavras de incentivo soavam ensaiadas. Quando ela pensava que ele estava dormindo, ouvia sua voz falando ao telefone no corredor. Não aguento mais isso, Javier. É demais. Javier? Seu sócio, Javier? Diego sentiu uma pontada de suspeita, mas descartou imediatamente. Deve ser sobre os projetos, pensou. Ela só está estressada. Mas logo descobriria que seu instinto tinha captado algo que sua mente ainda não queria aceitar. Deixe seu like neste vídeo agora se essa história está te prendendo, porque o que vem a seguir vai te deixar devastado. 6 meses depois do acidente, durante uma consulta de rotina, aconteceu algo extraordinário. O Dr. Mendes estava realizando exames neurológicos quando de repente parou. Diego, você consegue ver o flash desta luz? Diego estava prestes a dizer que não, como sempre. Mas então viu um pequeno flash, tênue, quase imperceptível. Mas estava lá. Seu coração começou a bater violentamente. Eu acho que sim. Os exames seguintes revelaram o impossível. A inflamação cerebral tinha diminuído dramaticamente. Seus nervos ópticos estavam se regenerando contra todas as probabilidades médicas. É um milagre, disse o Dr. Mendes com lágrimas nos olhos. Vi apenas 2 casos assim em 30 anos de carreira. Começaram um tratamento intensivo. Injeções de fatores de crescimento neuronal, terapia de estimulação visual, medicamentos experimentais. E funcionou. Durante as 3 semanas seguintes, a visão de Diego voltou gradualmente. Primeiro, sombras borradas. Depois, formas definidas. Finalmente, cores vibrantes e detalhes nítidos. Ao final da 3ª semana, podia ver com uma clareza de 85%. Valentina o tinha acompanhado em algumas consultas, mas nunca prestava atenção de verdade. Sempre estava no celular, enviando mensagens, parecendo distraída. Ana, por outro lado, vinha fielmente, sentando na sala de espera durante horas, sem poder ver nada, mas querendo estar perto caso ele precisasse. Como se sente, Sr. Diego? Perguntava ela quando ele saía de cada sessão, tocando seu braço suavemente para localizá-lo. Melhor, respondia ele sem revelar a verdade. Porque Diego tinha tomado uma decisão que mudaria tudo. Não contaria para ninguém que tinha recuperado a visão. Por que Diego decidiu fingir que ainda era cego quando podia ver perfeitamente? A resposta chegou 3 dias depois de recuperar completamente sua visão. Estava em seu quarto, supostamente descansando, quando Valentina entrou falando ao telefone. Ela não sabia que ele podia vê-la. Diego semicerrou os olhos fingindo dormir e, pela primeira vez em meses, realmente observou sua esposa, a mulher com quem tinha se casado 5 anos atrás. A mulher que tinha jurado amá-lo na saúde e na doença. Valentina andava de um lado para o outro, com seu iPhone colado na orelha. Javier, já te disse que preciso de mais tempo. Não posso deixá-lo agora, ficaria horrível. Diego sentiu seu sangue gelar. O advogado diz que se eu esperar mais 6 meses, tenho direito à metade dos bens dele, incluindo a participação na sua empresa. Sua empresa. Javier era seu sócio. Amor, eu sei. Eu também quero estar com você. Mas imagina, 40 milhões de dólares. Vale a pena esperar mais um pouco, não acha? Valentina riu. Uma risada que Diego nunca tinha ouvido. Fria, calculista. Além disso, ele não vai recuperar a visão. Os médicos foram claros. Está inútil para sempre. Diego teve que morder o lábio até sangrar para não gritar. Quando Valentina finalmente saiu, ele permaneceu imóvel, processando a devastação. Sua esposa estava o traindo com seu melhor amigo e sócio.
estavam esperando o momento exato para destruí-lo financeira e emocionalmente. Naquele momento, Diego entendeu algo fundamental. Durante 6 meses tinha sido cego, mas durante 5 anos tinha estado cego de uma maneira muito pior. Agora que podia ver, descobriria toda a verdade. Não importava o quão dolorosa fosse. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história, porque o que Diego está prestes a descobrir sobre Ana vai te fazer chorar. Nos dias seguintes, Diego se tornou um fantasma em sua própria vida. Fingia ser cego enquanto seus olhos captavam cada detalhe, cada gesto, cada olhar, cada mentira, mas também cada verdade. Valentina atuava o papel de esposa devotada quando havia gente presente. Falava com voz doce. Meu amor, precisa de algo. Mas quando estavam sozinhos, nem se incomodava em disfarçar seu tédio. Sentava-se no outro lado da sala, enviando mensagens no celular durante horas. Diego podia ver perfeitamente as conversas com Javier na tela. Só mais 6 meses e seremos livres. Cass, imagina nossa vida em Miami com todo esse dinheiro. Te amo. Mal posso esperar para deixá-lo. Cada mensagem era uma punhalada. Mas então, Ana chegava, e tudo mudava. Agora que Diego podia vê-la, realmente vê-la pela primeira vez, descobriu algo que tirou seu fôlego. Ana era linda. Não com a beleza artificial e calculada de Valentina. Ana tinha uma beleza que vinha de dentro e se refletia em cada gesto, cada sorriso, cada palavra. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo simples. Olhos verdes que não podiam ver o mundo, mas que pareciam ver direto na alma das pessoas. Sua pele morena clara, sem maquiagem, suas mãos delicadas, mas fortes. Vestia roupas simples, jeans, blusas brancas, sapatos confortáveis. Nada glamouroso, mas Diego não conseguia parar de olhar para ela, e o que observou durante as semanas seguintes mudou seu coração para sempre. Diego começou a notar coisas sobre Ana que nunca tinha visto em ninguém. Nas segundas-feiras, Ana chegava com uma sacolinha da padaria do bairro. Senhor Diego, trouxe pãezinhos fresquinhos. Sei que gosta às terças, mas hoje você parecia tão desanimado que pensei que um pouco de doce poderia ajudar. Como ela sabia que ele estava desanimado se não podia vê-lo? Consigo sentir na sua voz quando diz bom dia, explicava simplesmente. Nas quartas-feiras, Ana reorganizava seu escritório, seguindo um sistema que só ela entendia. Diego a observava tocar cada livro, cada documento, memorizando sua localização exata. Seu livro do Le Corbusier estava fora do lugar, dizia. Coloquei de volta entre Sullivan e Wright, onde deveria estar. Ela não podia ler os títulos. Reconhecia pelo tamanho, peso, textura das capas. Tinha memorizado toda a sua biblioteca. Nas quintas-feiras, Ana cozinhava. Diego fingia ler em braille na sala enquanto ela preparava o jantar, mas na verdade a observava se mover pela cozinha com uma graça que o hipnotizava. Não podia ver, mas nunca esbarrava em nada, nunca derramava nada, nunca se queimava. Tinha criado um mapa mental perfeito de cada centímetro daquele espaço. E cantava, sempre cantava enquanto cozinhava. Sua voz era doce e levemente rouca, real, sem pretensões. Diego se pegava esperando pelas quintas apenas para ouvi-la cantar. Nas sextas-feiras, Ana lia para ele. Tinha um tablet adaptado com leitor de tela que convertia texto em voz, mas Ana preferia ler ela mesma, usando seus dedos para seguir as linhas em braille. O que quer que eu leia hoje, Sr. Diego? Me surpreenda, respondia ele, e Ana escolhia. Às vezes poesia de Borges, às vezes filosofia de Ortega y Gasset, às vezes simplesmente artigos de arquitetura que sabia que o interessariam. Diego fechava os olhos, embora pudesse ver perfeitamente, só para se concentrar em sua voz. Era como ouvir música. Nos sábados, Ana chegava mais cedo. Sei que os finais de semana são mais difíceis, dizia. Há muito silêncio, muito tempo para pensar. Tinha razão. Aos sábados, Valentina geralmente saía cedo com amigas. Diego agora sabia que era com Javier. Ana ficava o dia todo, embora tecnicamente só trabalhasse meio período aos sábados.
Não tenho mais nada para fazer, justificava com um sorriso tímido. E a solidão é dura, eu sei. Aos domingos não trabalhava, mas às vezes enviava mensagens de texto. Como está, Sr. Diego? Precisa de algo? Estou bem, Ana. Aproveite seu dia de folga. Diego lia essas mensagens e sentia algo estranho no peito, algo que não tinha sentido em anos, algo que se parecia perigosamente com amor. Numa tarde de terça, chovia intensamente em Buenos Aires. Valentina tinha saído cedo, usando a desculpa de uma sessão de fotos que Diego sabia ser mentira. Ana estava sentada na sala, organizando medicamentos para a semana, quando Diego decidiu romper seu silêncio habitual. Ana, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela levantou a cabeça, surpresa. Raramente iniciava conversas profundas. Claro, Sr. Diego. Por que decidiu ser enfermeira? Com sua situação, deve ser muito difícil. Ana sorriu suavemente. Diego podia ver como seus olhos verdes, embora não focassem em nada, brilhavam com uma luz interior. Porque quando perdi a visão aos 16 anos, pensei que minha vida tinha acabado. Sua voz era serena, sem dramatismo. Estava no 2º ano do ensino médio. Queria ser artista, pintava, adorava capturar cores, luz, sombras. Fez uma pausa, tocando distraidamente o frasco de remédios em suas mãos. E, de repente, tudo era preto. Sem mais cores, sem mais pinturas, sem mais... nada. Diego sentiu um nó na garganta. Como superou isso? Não superei, respondeu Ana honestamente. Aprendi a viver com isso, que é diferente. Acomodou-se na cadeira, virando seu rosto para onde sentia que estava Diego. Havia uma enfermeira no hospital. Chamava-se Teresa. Ela também era cega. Ana sorriu ao lembrar. Teresa me disse: Ana, seus olhos pararam de funcionar, mas seu coração não. Agora, você tem que aprender a enxergar com o coração. E isso, minha menina, é algo que muitas pessoas com olhos perfeitos nunca aprendem. Diego sentiu como se essas palavras o atingissem no peito. E funcionou? No começo não, admitiu Ana. Passei 2 anos com raiva de Deus, do mundo, de mim mesma. Recusei ajuda. Recusei terapia. Desisti. Sua voz quebrou levemente. Minha mãe chorou tanto. Ela era solteira, trabalhava em dobro limpando casas para pagar meus estudos, e eu só queria desaparecer. Diego sentiu lágrimas se formando em seus olhos. O que mudou? Ana respirou fundo. Um dia, minha mãe ficou gravemente doente, pneumonia, quase a perdemos. Estava no hospital e eu não podia vê-la, não podia ver se estava sofrendo, se tinha medo, se precisava de algo. Mas podia sentir sua mão, podia ouvir sua respiração, podia perceber quando tinha dor, só pelo jeito que apertava meus dedos. Ana limpou uma lágrima que tinha escapado de seus olhos. E entendi que Teresa tinha razão. Não precisava de olhos para amar minha mãe, para cuidar dela, para enxergá-la de verdade. Então decidi estudar enfermagem. Aprendi braille. Terminei o ensino médio numa escola especial. Me formei. E aqui estou. Seu sorriso era radiante. Agora ajudo pessoas que passam pelo que eu passei. E minha mãe disse que está orgulhosa. Diego não conseguiu se conter mais. Ana? Sim, Sr. Diego. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Ana corou visivelmente. É muito gentil. Não é gentileza, interrompeu Diego com intensidade. É a verdade, pura e simples. O silêncio que se seguiu estava carregado de algo novo, algo elétrico, algo perigoso. Diego sabia que estava cruzando uma linha, mas já não se importava, porque tinha acabado de perceber algo aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Estava completamente apaixonado por Ana Torres. Naquela noite, Diego não conseguiu dormir. Valentina roncava suavemente ao seu lado, completamente alheia à tempestade emocional de seu marido. Diego olhava para o teto na escuridão, sua mente em caos.
Estou apaixonado por Ana, pensava repetidamente, mas estava casado. Sim, Valentina o traía. Sim, estava planejando destruí-lo, mas tecnicamente ainda estava casado. Que tipo de homem se apaixona por outra mulher enquanto ainda tem esposa? O tipo de homem cuja esposa planeja abandoná-lo por dinheiro, respondeu a si mesmo com amargura. Mas Ana não sabia nada disso. Para ela, Diego era um homem casado, intocável, proibido. Ela jamais cruzaria essa linha. Era boa demais, íntegra demais. Diego passou as semanas seguintes numa agonia silenciosa. Cada dia que Ana chegava, seu coração acelerava. Cada vez que ela tocava sua mão para guiá-lo, sentia eletricidade. Cada vez que ela sorria, queria confessar tudo, que podia vê-la, que sabia a verdade sobre Valentina, que estava perdidamente apaixonado por ela. Mas não podia. Ainda não. Uma tarde, enquanto Ana preparava chá na cozinha, Diego a observava do batente da porta. Ela cantarolava suavemente, movendo-se com aquela graça natural que o fascinava. De repente, Ana parou. — Senhor Diego, está aí? Ele se surpreendeu. Como ela sabia? — Sim. — Como soube? Ana sorriu sem se virar. — Consigo sentir. Sua presença tem uma energia particular. Continuou preparando o chá. Além disso, respira diferente quando me observa. Diego sentiu o coração parar. Quando a observo, Ana se virou na direção de sua voz com uma expressão curiosa. — É modo de falar, Sr. Diego. Sei que não pode me ver, mas sinto quando está prestando atenção. É diferente. Caminhou até ele com a bandeja do chá, localizando-o perfeitamente no espaço. — Aqui está seu chá. Earl Grey, como gosta. Quando entregou a xícara, seus dedos se tocaram. Ambos congelaram. Foi apenas um segundo. Apenas um toque acidental. Mas pareceu que o mundo tinha parado. — Desculpe, murmurou Ana, retirando a mão rapidamente. — Não se desculpe, disse Diego com voz rouca. Ana se sentou na cadeira em frente a ele, com as bochechas levemente coradas. — Senhor Diego, posso perguntar uma coisa? — O que quiser. — É feliz em seu casamento? A pergunta o atingiu como um soco. — Por que pergunta isso? Ana mexia nervosamente em sua própria xícara. — Desculpe, não devia. Não é da minha conta. — Não, disse Diego suavemente. — Está tudo bem. É só que... Ninguém tinha me perguntado isso há muito tempo. Respirou fundo. A resposta honesta é não. Não sou feliz. Não tenho sido há anos, mas não sabia disso até que perdi a visão. Ana inclinou a cabeça confusa. Como assim? Porque quando podia ver, só via o superficial, a beleza externa, o sucesso, as aparências. Sua voz se encheu de emoção. Agora que não posso ver, finalmente estou enxergando o que realmente importa. Ana permaneceu em silêncio, processando suas palavras. — E o que importa, Sr. Diego? A bondade, respondeu ele sem hesitar. A autenticidade, a capacidade de amar sem condições, de cuidar sem esperar nada em troca. Fez uma pausa significativa. Qualidades que algumas pessoas têm em abundância e outras nunca terão. Ana baixou a cabeça com os olhos úmidos. Todas as pessoas têm algo de bom dentro, Sr. Diego. Talvez, concedeu ele, mas algumas pessoas são luz pura. Olhou para ela intensamente, embora ela não pudesse ver seu olhar. Como você, Ana. Ela corou profundamente, as lágrimas agora caindo livremente. Você me vê de uma maneira que ninguém nunca me viu. Talvez porque eu seja o único que realmente olha. O momento estava carregado de uma tensão tão intensa que era quase insuportável. Ana se levantou abruptamente. Preciso ir organizar suas roupas. E saiu rapidamente da sala, deixando Diego com o coração batendo descontroladamente. Ambos sabiam que algo tinha mudado irreversivelmente entre eles. Deixe seu like se está sentindo a tensão entre esses dois.
porque o que está por vir vai explodir da forma mais épica possível. Não perca nem um segundo. 3 dias depois, algo inesperado aconteceu. Ana não foi trabalhar. Diego esperou a manhã toda, ansioso, preocupado. Às 11 horas, finalmente recebeu uma mensagem de texto. Senhor Diego, desculpe. Não estou me sentindo bem. Febre alta. Estou enviando uma substituta para hoje. Diego sentiu pânico. Está no hospital, precisa de algo? Não se preocupe, só gripe, vou ficar bem. Mas Diego se preocupou. Quando a enfermeira substituta chegou, uma mulher mais velha e profissional, mas sem o calor de Ana, Diego mal prestou atenção. Valentina estava em casa naquele dia, mostrando-se surpreendentemente atenciosa na frente da substituta. Meu pobre marido, dizia com voz melosa. É tão difícil para ele. Diego a ignorou, sua mente ocupada apenas com Ana. Naquela tarde, quando Valentina saiu para suas reuniões, diga-se encontros com Javier, Diego fez algo impulsivo. Pediu ao seu motorista de confiança, Roberto, que o levasse ao endereço de Ana. Senhor Diego, tem certeza? Perguntou Roberto surpreso. Completamente. Ana morava num bairro humilde de Flores, um apartamento pequeno num 3º andar sem elevador. Diego subiu as escadas, fingindo precisar de ajuda de Roberto, seu coração batendo forte. Bateu na porta. Quem é? A voz de Ana soava fraca. Sou eu, Diego. Silêncio de choque. Senhor Diego, o que faz aqui? Vim ver como está. Estava preocupado. Ouviu movimento dentro, e então a porta se abriu lentamente. Ana estava de pijama, seu cabelo solto pela primeira vez, seu rosto ruborizado pela febre. E mesmo assim, para Diego, nunca tinha parecido mais bonita. Não devia ter vindo, disse Ana fracamente. Pode pegar gripe. Não me importo. Diego entrou. Roberto esperou embaixo. E o que viu o comoveu profundamente. O apartamento era pequeno, talvez 40 metros quadrados, mas estava impecavelmente organizado. Tudo tinha seu lugar. Tudo estava etiquetado em braille. As paredes estavam decoradas com fotos que Ana nunca poderia ver. De sua mãe, Diego supôs, dela mesma criança, de lugares que provavelmente tinha visitado antes de perder a visão. Ana se sentou, claramente fraca. Quer água? Chá? Eu posso... Você não vai fazer nada, interrompeu Diego com firmeza. Vim cuidar de você por uma vez. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ninguém fez isso por mim há muito tempo. Desde sua mãe? Ana assentiu, limpando as lágrimas. Ela faleceu há 3 anos, câncer. Desde então estive sozinha. Diego sentiu o coração se partir. Sentou-se ao lado dela, mais perto do que seria apropriado, e tomou sua mão. Você não está mais sozinha. Tana o olhou na direção de sua voz, com uma expressão de vulnerabilidade total. Senhor Diego, você é casado. Eu sei. Então não deveríamos. Eu sei, repetiu ele, mas nenhum dos dois soltou a mão do outro. Diego passou a tarde cuidando de Ana. Preparou sopa para ela, mal porque nunca tinha cozinhado, mas o esforço comoveu Ana. Deu-lhe os remédios, colocou panos frios em sua testa e leu para ela. Não em braille, porque obviamente Ana sabia que ele não podia ler braille, mas leu de memória trechos de Borges que tinha memorizado anos atrás. O tempo é a substância de que sou feito. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou o rio. Ana escutava com os olhos fechados, um pequeno sorriso nos lábios. Tem boa memória, Sr. Diego. Algumas coisas valem a pena lembrar. Quando começou a anoitecer, Ana estava quase dormindo no sofá, sua febre finalmente baixando. Diego devia ir embora. Valentina esperaria, faria perguntas, mas não queria. Não queria deixar esse pequeno apartamento cheio de honestidade e amor. Não queria voltar para sua mansão cheia de mentiras e frieza. Ana, sussurrou, pensando que ela dormia. Sim, respondeu ela suavemente. Se as coisas fossem diferentes, se eu fosse livre... Não diga mais, interrompeu Ana, com voz quebrada. Por favor. Por quê? Porque dói.
Dói pensar em impossíveis. Diego apertou sua mão. E se não fosse impossível? Ana abriu seus olhos sem visão, lágrimas caindo por suas bochechas. Senhor Diego, o que estamos fazendo? Não sei, admitiu ele honestamente. Só sei que quando estou com você, sou mais eu do que nunca, que sua presença me faz querer ser melhor, que sua risada é meu som favorito no mundo. Pare, soluçou Ana. Por favor, pare. Por quê? Porque estou me apaixonando por você, gritou finalmente. E não deveria, não posso, você é casado. Eu sou sua funcionária. Sou cega, sou de outro mundo. E ainda assim... Sua voz quebrou completamente. Ainda assim não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de sonhar em tocá-lo, em estar perto, em... Não pôde terminar porque Diego a beijou. Foi um beijo desesperado, honesto, inevitável. Ana ficou imóvel por um segundo, e então correspondeu com uma paixão que surpreendeu ambos. Suas mãos encontraram o rosto de Diego, explorando-o pela primeira vez, memorizando cada detalhe através do tato. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Isso está errado, sussurrou Ana. Mas parece tão certo, disse ele. Diego apoiou sua testa contra a dela. Ana, há coisas que você não sabe. Coisas sobre meu casamento, sobre Valentina, sobre... tudo. Não importa, disse ela. Neste momento, nada importa exceto isso. Beijaram-se de novo, mais suave dessa vez, mais terno, e Diego soube que não havia volta. Seu coração pertencia completamente a Ana Torres. Agora só tinha que encontrar uma maneira de fazê-la sua, para sempre. Inscreva-se agora porque o confronto mais épico dessa história está prestes a começar. E você não vai acreditar como Diego vai expor tudo na frente de todos. É brutal. Diego passou a semana seguinte num estado de determinação absoluta. Tinha beijado Ana, tinham confessado seu amor mútuo, mas não podia ficar com ela enquanto ainda estivesse legalmente casado com Valentina. E não podia se divorciar de Valentina sem expor o real motivo. Tinha que ser perfeito, público, irrefutável. Contatou discretamente seu advogado de confiança, Rodrigo Paz, que quase teve um infarto ao receber sua ligação. Diego, você pode ver? Por que não contou nada? Porque preciso da sua ajuda para algo, Rodrigo, e tem que ser completamente confidencial. Durante aquela reunião secreta, a qual Diego compareceu usando óculos escuros, revelou tudo, a traição de Valentina. A conspiração com Javier, os planos de interná-lo, o roubo sistemático de fundos da empresa que tinha descoberto revisando documentos em seu tablet, fingindo usar leitor de tela. Rodrigo estava furioso. Esse filho da mãe tem desviado investimentos para contas fantasma. Estamos falando de 15 milhões de dólares. Diego assentiu. Eu sei, vi tudo. Por isso preciso que organize uma assembleia extraordinária de acionistas, em 2 semanas, com todos presentes. O que planeja fazer? Diego sorriu. Dar-lhes o show de suas vidas. Também contratou discretamente um investigador particular para documentar os encontros entre Valentina e Javier. Fotos, vídeos, registros de hotel. Tudo perfeitamente legal, perfeitamente admissível em tribunal. Durante aquelas 2 semanas, Diego manteve sua fachada de cegueira, mas todas as noites, quando Valentina dormia ou saía com Javier, ele ligava para Ana. Oi, sussurrava ela ao atender, sua voz enchendo de calor o coração de Diego. Oi, como está? Melhor agora que ouço sua voz. Conversavam por horas, sobre tudo, sobre nada. Ana contava sobre seu dia, seus pacientes, seus sonhos. Diego contava sobre seus planos, sem revelar muito ainda. Logo Ana prometia. Logo seremos livres. Livres? Para nos amarmos sem nos esconder, sem culpa, sem barreiras. Ana chorava suavemente. Isso é possível? Eu prometo. O dia antes da assembleia, Diego pediu a Ana que o acompanhasse. Eu, por quê? Porque preciso que esteja lá, por favor. Ana aceitou, sem entender exatamente o que ele estava planejando.
mas estava prestes a descobrir na frente do mundo inteiro. 15 de setembro de 2024, a sala de reuniões do 4º andar da Torre Fernandes se encheu das pessoas mais importantes do mundo empresarial argentino. Acionistas, investidores, advogados, jornalistas de negócios. Diego tinha se certificado de que comparecessem. E todos os funcionários principais da empresa. Valentina estava radiante, vestindo um terno Chanel vermelho que Diego tinha comprado meses atrás. Sorrindo, atuando o papel de esposa devotada. Javier estava ao lado dela com um sorriso confiante. Acreditavam que tinham tudo sob controle. Ana estava nervosa, sentada numa cadeira no fundo da sala, sem entender por que Diego tinha insistido que viesse. Diego foi levado à sala por Roberto, seu motorista, que o guiava pelo braço, continuando a atuação. Todos se levantaram quando ele entrou, murmurando palavras de pena e apoio. Que corajoso! Pobrezinho! Incrível que tenha vindo! Diego, usando óculos escuros, sentou-se na cabeceira da mesa. Valentina sentou ao seu lado, tomando sua mão num gesto teatral. Estou tão orgulhosa de você, amor. Voltando ao trabalho. Diego não respondeu. Javier começou a apresentação. Senhores acionistas, devido à lamentável condição do meu sócio e amigo Diego, tenho gerenciado as operações diárias. Hoje apresentarei o estado financeiro da empresa. Durante 30 minutos, Javier mostrou gráficos que pareciam impressionantes. Crescimento de 25%, novos contratos, expansão internacional. Tudo parecia perfeito, perfeito demais. Quando Javier concluiu, como podem ver, apesar das circunstâncias difíceis, a empresa está em excelente estado. Proponho que me seja concedido poder permanente para tomar decisões executivas. Diego se levantou lentamente. O silêncio na sala foi instantâneo. Proponho, disse Diego com voz clara e firme, que você pare com as mentiras agora mesmo. Todos congelaram. Diego, gaguejou Javier. Não entendo. Com movimentos deliberados, Diego tirou os óculos escuros. Seus olhos olharam diretamente para Javier. Diretamente. Os murmúrios de choque encheram a sala. Meu Deus, ele pode ver. Como é possível? O que está acontecendo? Valentina empalideceu completamente, sua mão tremendo sobre a mesa. O que está acontecendo? Sussurrou. Diego a ignorou, mantendo seu olhar fixo em Javier. O que está acontecendo? Declarou para toda a sala. É que recuperei minha visão há 3 meses, e o que vi foi absolutamente revelador. O silêncio agora era sepulcral. Vu meu sócio e suposto melhor amigo roubando sistematicamente 15 milhões de dólares da nossa empresa. Javier ficou pálido. Isso é ridículo. É mesmo? Diego fez um sinal para Rodrigo, que distribuiu pastas para todos os presentes. Nessas pastas encontrarão documentação completa de transferências não autorizadas para contas nas Ilhas Cayman, contratos falsos com empresas fantasma, superfaturamento sistemático. Os acionistas abriam as pastas, suas expressões mudando de confusão para horror. Está tudo aí, continuou Diego. Cada centavo roubado, cada documento falsificado, cada mentira. Javier tentou se levantar para fugir, mas 2 seguranças, organizados previamente por Diego, bloquearam a porta. Você ainda não terminou de ouvir, Javier. Diego se virou para Valentina, que tremia visivelmente. Também vi minha esposa. Os olhos de todos se voltaram para ela. Vi suas mensagens com Javier. Vi seus planos de me abandonar no momento exato para maximizar seu ganho financeiro. Valentina tentou falar. Diego, eu... Vi como me chamava de inútil ao telefone com suas amigas. Vi como planejava me internar para tomar controle dos meus bens. Rodrigo distribuiu outra pasta. Transcrições de mensagens, fotografias de Valentina e Javier em hotéis, registros de chamadas. Tudo documentado, tudo irrefutável. E o mais interessante, disse Diego, sua voz agora carregada de ironia. Vi que Javier não é apenas meu sócio de negócios traidor. Fez uma pausa dramática.
É também o amante da minha esposa. O escândalo explodiu na sala. Os fotógrafos capturavam cada segundo. Os jornalistas tomavam notas freneticamente. Valentina desabou em sua cadeira, chorando histericamente. Javier estava pálido como um fantasma. Javier Moreno, declarou Rodrigo oficialmente, fica destituído de todos os seus cargos e será processado por fraude corporativa, malversação de fundos e violação de contrato fiduciário. Os agentes judiciais, coordenados previamente, entraram para prendê-lo. Diego, éramos amigos desde a faculdade, gritou Javier enquanto o algemavam. Diego o olhou friamente. Amigos não roubam, amigos não traem, amigos não dormem com a esposa do seu melhor amigo enquanto planejam destruí-lo. Você não entende? Valentina me disse que já não te amava, que seu casamento estava morto. Pode ser, respondeu Diego. Mas o roubo de 15 milhões não tem nada a ver com meu casamento, não é? Javier foi retirado da sala, gritando incoerências. Diego então se virou para Valentina. Ela estava ajoelhada no chão, dramática, com a maquiagem borrada. Diego, por favor, eu te amo. Foi um erro. Estava confusa pelo estresse de tudo. Diego a olhou sem uma ponta de emoção. Valentina Duarte, nosso casamento terminou no momento em que você chamou de inútil alguém que te deu tudo, que construiu uma vida de luxo para você, que te amou sem condições. Você não pode me deixar. Tenho direitos. Diego sorriu friamente. Você assinou um acordo pré-nupcial que invalida qualquer reclamação em caso de infidelidade comprovada. E tenho mais do que prova suficiente. Rodrigo acrescentou. Os papéis do divórcio serão entregues amanhã. Senhora Duarte, você não receberá nada, nem um centavo. Na verdade, poderá enfrentar acusações como cúmplice, se for provado que sabia da fraude de Javier. Valentina gritou. Isso é injusto. Sacrifiquei minha carreira para cuidar de você. Diego a interrompeu com uma risada amarga. Cuidar de mim? É assim que você chama planejar me internar para roubar meu dinheiro? Me chamar de inútil? Planejar sua vida com outro homem enquanto ainda era minha esposa? Mostrou seu celular, reproduzindo gravações de áudio que tinha coletado. A voz de Valentina. Só mais 6 meses e seremos livres com todo esse dinheiro. A voz de Javier. Te amo. Mal posso esperar para que deixe esse inútil. Valentina, desesperada, tentou um último recurso. Ele está me substituindo pela funcionária, por aquela cega insignificante. Um murmúrio de desaprovação percorreu a sala diante do comentário cruel. Diego sentiu a raiva fervendo dentro dele, mas manteve a calma. Cuidado com suas palavras, Valentina. Mas ela estava histérica. Todo mundo pode ver, ela está aqui, você a trouxe para me humilhar. Apontou para onde Ana estava, que tinha estado tentando se tornar invisível em sua cadeira no fundo. Ela é a verdadeira razão. Você dormiu com a funcionária enquanto eu cuidava de você. Diego caminhou lentamente até Valentina, sua voz perigosamente baixa. Primeiro, nunca dormi com Ana enquanto você foi minha esposa. Ao contrário de você, eu respeito os votos matrimoniais. Segundo, Ana Torres é 100 vezes a mulher que você é. Terceiro, jamais, jamais, volte a falar dela dessa maneira. Valentina tentou esbofeteá-lo, mas Diego segurou sua mão sem esforço. Vá embora, agora, é a melhor coisa a se fazer. Valentina saiu correndo da sala, soluçando, sua dignidade destruída. Os jornalistas a seguiram, capturando cada segundo de sua humilhação. Quando a porta se fechou atrás dela, Diego respirou fundo. Mas não tinha terminado. O melhor vinha agora. Diego se virou para a sala, agora cheia de sussurros e olhares curiosos. Sei que muitos de vocês estão confusos, escandalizados, se perguntando que tipo de pessoa sou. Sua voz era forte, clara, honesta. Perdi a visão num acidente. Quando a recuperei, decidi manter em segredo porque precisava saber a verdade. Sobre minha empresa, sobre meu casamento, sobre minha vida. Caminhou lentamente até onde Ana estava sentada, claramente aterrorizada e confusa. E o que descobri me destruiu.
Descobri que o império que construí estava sendo roubado pelo meu melhor amigo. Descobri que a mulher que jurou me amar só me via como uma conta bancária. Descobri que as pessoas mais próximas de mim eram as que mais me traíam. Chegou onde Ana estava, ajoelhando-se na frente dela. Ela podia ouvir sua voz, mas não entendia por que estava tão perto. Senhor Diego, o que está fazendo? Sussurrou nervosa. Mas também descobri algo maravilhoso, continuou Diego tomando suas mãos. Ana estremeceu com o contato. Descobri que a verdadeira beleza não se vê com os olhos. Descobri que o amor genuíno não vem do glamour ou da perfeição, mas da bondade e da autenticidade. Sua voz tremia de emoção. Descobri que tinha estado cego durante anos, mesmo quando podia ver perfeitamente. Cego para quê, Sr. Diego? Perguntou Ana suavemente, as lágrimas já caindo por suas bochechas. Cego para o que realmente importa numa pessoa. Diego olhou para a sala cheia de gente. Durante os meses mais escuros da minha vida, quando pensei que tinha perdido tudo, essa mulher me mostrou o que significa o amor verdadeiro. Ana soluçava silenciosamente. Ana Torres, disse Diego com voz clara, não pode ver meu rosto, mas viu minha alma quando ninguém mais se importou em olhar. Não pode ver cores, mas encheu minha vida de cor. Não pode ver luz, mas foi minha luz na escuridão mais profunda. Tirou uma caixa do bolso. Dentro havia um anel simples e muito bonito, ouro branco com 3 pequenos diamantes. Ana Torres, disse na frente de todos os presentes, me apaixonei por você sem poder me esconder atrás de aparências ou mentiras. Você me conquistou com sua bondade, sua força, seu coração puro. Não posso te oferecer mansões, porque casas não são lares sem amor. Não posso te oferecer luxo, porque você já tem a maior riqueza, seu espírito. Só posso te oferecer meu amor, honesto, verdadeiro, eterno. As lágrimas caíam livremente pelo rosto de Ana. Ana Torres, disse Diego com voz quebrada pela emoção, você me faria a honra de ser minha esposa? O silêncio na sala era absoluto. Todos esperavam. Ana tremia, chorando, sem poder acreditar no que estava acontecendo. Senhor Diego, Diego, corrigiu ele suavemente. Apenas Diego. Ana sorriu através das lágrimas. Diego, não mereço isso. Você é a única coisa que eu mereço. Sou cega. Você é a única que realmente enxerga. Que eu sou pobre. Você é a mais rica em tudo que importa. Sou de outro mundo, então construiremos nosso próprio mundo. Juntos. Ana não conseguiu falar mais. Apenas assentiu freneticamente, chorando, rindo. Isso é um sim? Perguntou Diego, também chorando agora. Sim! Gritou Ana. 1000 vezes sim! O aplauso que estourou na sala foi ensurdecedor. Pessoas que tinham vindo para uma assembleia de negócios estavam chorando de emoção. Helena Martínez, uma das acionistas mais importantes, se levantou. Senhores, creio que todos concordamos que Diego Fernandes não só recuperou sua visão, recuperou sua humanidade e nos deu a todos uma lição sobre o que realmente importa na vida. Diego colocou o anel em Ana, guiando sua mão para que pudesse senti-lo. É lindo, sussurrou ela, embora não pudesse vê-lo. Como você, respondeu ele, e a beijou. Foi um beijo honesto, puro, cheio de promessas. Foi um beijo que selou um amor que tinha nascido na escuridão, mas brilharia na luz. Os flashes das câmeras capturaram o momento. No dia seguinte, não seria a traição de Valentina que estaria em todos os jornais. Seria essa imagem. Um homem que tinha perdido tudo, encontrando o amor verdadeiro com uma mulher que nunca poderia ver seu rosto, mas que tinha visto seu coração. E o mundo chorou com eles. 6 meses depois, numa pequena igreja do bairro de Flores, Diego Fernandes e Ana Torres se casaram. Não foi um casamento de revista. Não houve celebridades nem imprensa exclusiva. Foi íntimo, lindo, real. Ana caminhou até o altar do braço do Sr. Roberto, o motorista de Diego que tinha se tornado uma figura paterna para ela. Usava um vestido simples de renda branca
que tinha escolhido pelo tato, não pela visão, e ainda assim era a noiva mais linda que Diego já tinha visto. Quando trocaram votos, Diego descreveu para Ana como ela estava. Você está com o cabelo solto, caindo em ondas sobre seus ombros. As flores no seu buquê são rosas brancas, que cheiram exatamente como aquele perfume que você tanto gosta. E seu sorriso... Ana, seu sorriso ilumina toda a igreja. Ana chorou de felicidade. E como você está? Perguntou ela. Como o homem mais sortudo do mundo. Não houve lua de mel extravagante. Foram para Bariloche, para uma cabana simples à beira do lago. Diego descrevia tudo. As montanhas nevadas, a água cristalina, as estrelas no céu noturno. De que cor é o lago? Perguntava Ana. Da cor dos seus olhos, respondia Diego. Com o dinheiro da empresa, Javier foi condenado a 15 anos e Diego recuperou cada centavo roubado. Criaram a Fundação Torres Fernandes. Sua missão: apoio integral para pessoas com deficiência visual. Projetaram espaços arquitetônicos completamente acessíveis. Financiaram pesquisa médica. Criaram programas de emprego. Mudaram milhares de vidas. Ana se tornou a diretora, usando sua experiência pessoal para guiar cada projeto. Diego projetava, mas agora com um propósito diferente: criar espaços que todos pudessem aproveitar. Valentina tentou vender sua história para vários tabloides, mas ninguém quis comprá-la. Um ano depois do casamento, Ana anunciou que estava grávida. Diego chorou de felicidade durante horas. Quando Lucia nasceu, assim a chamaram Luz em homenagem ao amor que tinha nascido na escuridão, foi o momento mais lindo de suas vidas. Diego a colocou nos braços de Ana. Ela tocou suavemente o rosto de sua filha, memorizando cada detalhe através de seus dedos. Descreva-a para mim, pediu Ana. Ela tem seus olhos verdes, disse Diego com voz emocionada. Seu nariz pequeno, minha boca e as bochechas mais perfeitas que já vi. É linda. É perfeita, como a mãe dela. Lucia cresceu num lar cheio de amor. Aos 3 anos perguntou à mãe: por que você não pode ver, mamãe? Ana sorriu. Porque Deus me deu outros superpoderes. Consigo sentir quando está triste. Consigo ouvir seu coração. Consigo saber que me ama só com um abraço. Isso é melhor que ver? Ana pensou por um momento. É diferente, meu amor, mas igualmente bom. Lucia abraçou sua mãe. Vou descrever tudo para você, mamãe. Para sempre. E cumpriu essa promessa. Diego nunca se arrependeu de ter fingido ser cego, porque aqueles meses de escuridão lhe tinham dado o maior presente, a verdade. Tinham-lhe mostrado quem ele realmente era. Tinham-lhe ensinado o que significava o amor verdadeiro. Tinham-lhe dado Ana. Anos depois, quando Lucia tinha 10 anos, perguntou ao pai: Pai, como você soube que amava a mamãe? Diego sorriu, olhando para Ana, que lia em braille no sofá, ainda tão linda quanto no dia em que a conheceu. Porque quando estava com ela, não precisava dos meus olhos para ver o quão especial era. Sentia aqui. Apontou para seu coração. O amor verdadeiro, minha vida, não se vê com os olhos. Se sente com a alma. E essa foi a lição mais importante que Diego Fernandes aprendeu. Que às vezes precisamos perder a visão para realmente enxergar. Essa história nos ensina verdades que todos precisamos lembrar. Primeiro, a verdadeira cegueira não é física. É não enxergar o valor de quem nos ama genuinamente. Segundo, às vezes perder algo que achávamos essencial nos abre os olhos para o que realmente importa. Terceiro, o amor verdadeiro não precisa de olhos para ver, só precisa de um coração disposto a sentir. Diego teve que fingir ser cego para descobrir quem realmente podia vê-lo. Teve que perder tudo para encontrar a única coisa que realmente importava. E você? Está enxergando as pessoas certas na sua vida ou está cego para o amor verdadeiro que pode estar bem na sua frente? Olhe com seu coração. Escute com sua alma. Ame sem condições. Porque no final, isso é a única coisa que permanece. Se essa história tocou profundamente seu coração, inscreva-se no canal agora.
Toda semana trazemos histórias que mudam vidas. Deixe seu like se acredita que o amor verdadeiro existe e pode superar qualquer obstáculo. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a verdadeira beleza está no interior, não nas aparências. E comente. Qual foi o momento que mais te emocionou? Ana defendendo Diego? O beijo? O pedido público? Queremos saber sua parte favorita. Que Deus abençoe sua vida com clareza para enxergar o que realmente importa. Com olhos que olhem além do superficial. Com um coração que reconheça o amor verdadeiro quando o encontrar. Nos vemos na próxima história, que mudará a sua forma de ver o mundo. Até breve, amigos. E lembrem-se, o amor verdadeiro não é cego. Simplesmente vê com o coração. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. And they say,